Oi, eu sou o Hunter, e pela quantidade de coisas que eu já falei nesse canal, eu creio que você acredite que tanto séries, filmes, jogos, animes, sejam o tipo de entretenimento favorito que eu tenha. E se você pensa isso, desculpa quebrar essa magia aqui, mas você tá completamente enganado. Eu consumo muito menos filmes, jogos e animes que eu gostaria, sendo sincero. Minha principal fonte de entretenimento, pelo menos há 10 anos, é o YouTube. Aqui na plataforma eu basicamente faço gameplay de YouTube, sobre jogos que eu não tenho nem como comprar, eu vejo reviews de filmes que eu nunca assisti e coisas do tipo. Geralmente é só pra matar o tédio, só que acaba ocupando muito tempo da minha vida. Então, em uma dessas vezes que eu tava só tentando caçar o que fazer aqui no YouTube, eu me deparei com um vídeo extremamente longo de um youtuber que eu acompanho faz algum tempo já, o Felipe Ramos. O Felipe não é tipo um exemplo de periodicidade aqui na plataforma, mas eu considero que tudo que ele posta é realmente muito bom. Mas diferente dos tutoriais de Skyrim e os vídeos de Resident que ele sempre posta, e foi o motivo que eu acabei conhecendo ele, eu me deparei com um vídeo de 2 horas e 12 minutos de um jogo que eu nunca ouvi falar, Pathologic. Então eu fiz o meu ritual padrão de vídeos longos aqui na plataforma. Coloquei o FIFA na TV, que eu não preciso, sei lá, pensar muito, e deixei rolando enquanto eu jogava algum modo carreira aleatório. Só pra 30 minutos depois eu não consegui jogar e tá completamente em choque com o assunto daquele jogo. Eu não quero spoiler a Pathologic inteira aqui, porque isso ia ser literalmente roubar o vídeo do Felipe. Mas passando tipo um prefácio do jogo aqui, meio que só o tema dele, ele é basicamente um jogo que lida com uma pandemia em uma cidade isolada e muito ligada com uma religião específica dos caras lá, onde você é um médico que voltou depois de alguns anos pra cidade e foi jogado no meio desse pandemônio que acaba se tornando toda essa história. Passando esse prefácio, eu posso afirmar com todas as palavras que eu acho que Pathologic é uma das melhores definições de survival horror que existe ever. Você lida com fome, com gerenciamento de recursos, o combate é extremamente punitivo, principalmente para aqueles tipo eu que gostariam de resolver todos os problemas na porrada nos jogos, já que você é um médico, você não sabe lutar, e não deveria ser assim que você deveria tentar resolver esses problemas, saca? Mas infelizmente você vai ser obrigado a ir além das suas capacidades ali. Isso se você quiser ter um final no mínimo medíocre dentro do jogo. Aí você pega tudo isso que eu acabei de te falar, joga uns personagens interessantes no meio dessa história, umas escolhas morais, uma metalinguagem ali, e você tem uma história foda. Pathologic é isso, uma puta de uma história. Então eu fui lá e terminei o vídeo, saca? Que as 2 horas e 12 inteira lá, e mesmo assim não era conteúdo suficiente que eu queria daquele jogo. Eu tinha me apaixonado por aquele conceito. Mas tipo, independente de quanto eu tinha achado aquela história incrível, independente de quanto eu tive tempo na internet procurando mais coisas relacionadas a esse jogo, eu tinha uma certeza absoluta na cabeça que eu nunca encostaria em Pathologic. E depois dessa experiência com Pathologic, eu tive mais 2 idênticas, que vão meio que salientar porque eu pensei isso. Uma foi com o vídeo do Danael de Hotline Miami, tanto 1 quanto 2. E a outra foi mais recente, foi com um vídeo do Zedin sobre o jogo Fear and Hunger. Ambos jogos muito distantes do público padrão, com muitos temas pesados e até punitivos para os seus jogadores. Mais especificamente sobre Fear and Hunger, falando aqui, eu consumi tipo 2 horas inteiras de um iceberg sobre o jogo feito por um canal chamado Contos do Abismo, que eu acabei começando a acompanhar muito, pra falar a verdade, por causa do Fear and Hunger. E no momento que eu terminei de assistir especificamente esse iceberg, que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Por que caralho essas histórias me fascinam? Eu citei alguns momentos atrás que eu tinha certeza que eu não ia tocar no Patológico. E eu sequer expliquei isso, porque eu queria situar esses outros 2 jogos. Mas pra explicar esse fato sobre mim, na verdade eu não vou demorar nenhum segundo. Eu sou muito casual com videogames. Eu não jogo jogos pra me testar ou pra me estressar, entende? Eu jogo jogos pra ter o controle sobre algo. Eu não abro o Resident Evil 4 Remake pra sobreviver a ganados e sentir uma sensação de conquista alta no final do jogo. Eu abro porque eu sou fodendo Leon S. Kennedy com roupa de agiota metralhando todo mundo com uma Thompson. É isso que me faz pagar, sei lá, R$300 no lançamento de um jogo. Eu dei o exemplo do Resident, mas ele não se encaixa nisso. Você vai saber disso em um próximo vídeo aí. E se isso não ficou claro exatamente que eu sou o maior dos casuais de videogame possível, é só lembrar
lembrar nos vídeos anteriores que eu cito que eu jogo FIFA. Dá pra entender que eu não é desafio que eu tô procurando. Então, sendo esse tipo de pessoa, por que jogos como Fear and Hunger e Pathologic me fascinam tanto? Naturalmente, pelas minhas preferências, eu não deveria nem passar perto, principalmente do Fear and Hunger, que não é só punitivo, é escroto em algumas partes, saca? Eu não vou nem citar os principais temas do Fear and Hunger que eu acho escroto, porque eu não quero citar isso aqui. Eu realmente, em algum momento da vida, eu quero que esse canal seja monetizado. E não é citando sobre Fear and Hunger que eu acho que eu vou conseguir. Mas o ponto é que eu quebrei muito a minha cabeça pra ver se eu consegui algum tipo de resposta pra essa minha pergunta, porque eu gosto de histórias assim. Até que eu acho que eu cheguei numa resposta plausível. Eu acho que esse fascínio meu vem do fato de eu não ter tido tanto contato com histórias assim na minha vida. Para pra pensar, quantas histórias com narrativas e finais negativos você já chegou a consumir? Histórias agridoce ou histórias positivas são provavelmente 90% das coisas que eu já consumi na minha vida inteira. E não só de experiências positivas na nossa vida é moldada, só que ter experiências negativas controladas, como uma série, um filme ou até um videogame, soa tão escapista quanto as positivas. Eu acho que esse lance de consumir coisas negativas de propósito, sistemas punitivos de jogos ou até séries e filmes muito pesados, é diferente do que você sentir isso na vida real, essa negatividade, porque você pode simplesmente parar, tomar um fôlego daquela experiência que você tá tomando e depois voltar. Isso se você quiser. Pensando bem agora, eu acho que aquele controle que eu falei que eu gosto de ter em jogos não some em experiências negativas como esses 3 que eu citei anteriormente. Ele só fica de maneira mais escondida do que nesses outros jogos padrões. O engraçado é que quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu tinha certeza que eu não ia encostar em nenhum daqueles jogos. Tanto que eu citei isso especificamente no começo desse vídeo. E agora, meio que me aprofundando nos meus pensamentos, eu tenho quase certeza que eu vou zerar todos eles. É bizarro ver que às vezes a gente tem medo de uma experiência só pelo simples fato de não ter pensado o suficiente nela. Mas eu ainda acho mais bizarro a gente almejar tanto controle de situações mais difíceis ao ponto de criar histórias negativas só pra saciar essa nossa vontade de lidar/superar situações limite. Mas me diz você, por que você consome esse tipo de história? Ou por que você não consome esse tipo de história? Eu tô muito afim de fazer esse tipo de vídeo, saca? Que eu pego um assunto aleatório e eu vou só devaneando em cima dele. Tipo, só pegar uma pergunta que eu ainda não tenho nem a resposta e começar a escrever um roteiro. Eu achei isso bem divertido, pra falar a verdade. Sem contar que eu consigo conversar sobre esses assuntos que são só paradas que passam pela minha cabeça. Mas enfim, se você gostou do vídeo, aquele mesmo beabá de sempre. Curte, compartilha. Faz as paradas que você acha melhor. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Hunter e valeu por deixar eu te contar essa história.